Oi, pessoal! Aqui é a Mariana Oliveira e hoje vamos falar sobre dicas essenciais para estudar e escrever trabalhos educacionais e científicos. Vocês pediram bastante nos comentários do último vídeo, então eu trouxe um link para um serviço de ajuda na redação de trabalhos educacionais, que estará disponível na descrição deste vídeo ou no primeiro comentário. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Vamos direto ao ponto e começar o vídeo de hoje. Ao redigir um trabalho acadêmico, é comum nós depararmos com a necessidade de fazer citação do mesmo autor várias vezes. A ABNT, a norma ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, oferece diretrizes claras para essa prática, ou seja, garante a correta atribuição de crédito e evita redundâncias no texto. Neste artigo, o Regras para TCC explica melhor como citar o mesmo autor várias vezes no seu trabalho acadêmico. Além disso, apresentamos exemplos para ilustrar as normas. Entenda a citação do mesmo autor várias vezes. A ABNT. Citar o mesmo autor repetidamente é permitido, mas requer cuidado para não transformar o trabalho em uma mera repetição do conteúdo original. Lembre-se que a parte mais interessante do TCC é a construção do pensamento crítico, e isso só é possível quando você coloca autores para dialogar ao longo do trabalho. Em suma, o segredo está em variar as formas de citação e integrar diferentes perspectivas e fontes. Quando citamos o mesmo autor repetidamente em um trabalho, é importante variar a forma de citação para manter a fluidez do texto. Dessa forma, um recurso útil é o uso da abreviação em latim OP, citação opus citatum, que significa a obra citada. Esta técnica é especialmente útil em textos com várias referências ao mesmo trabalho, como usar opera cite. Na prática, suponha que você citou José Ferreira, 2010, em um parágrafo. No parágrafo seguinte, ao referir-se novamente à mesma obra, você pode escrever, conforme discutido por Ferreira, 2010, op. Citação, ... Isso indica que a referência é a mesma já mencionada anteriormente. Variações de citação do mesmo autor várias vezes. A ABNT. Além do opera cite, existem outras formas de citar o mesmo autor várias vezes. Citação direta no texto. A citação direta é a transcrição do trecho na íntegra, tal como consta na obra consultada. Você pode variar a chamada da seguinte forma: segundo Ferreira, 2010, e no próximo uso, Ferreira, 2010, também afirma que o uso de idem. O termo idem significa o mesmo e pode ser usado quando a citação se refere ao mesmo autor e à mesma obra citada imediatamente antes. Exemplo, idem, página 32. Citação indireta. A citação indireta, também chamada de paráfrase do conteúdo, mantém a referência ao autor. No entanto, o texto é escrito com as próprias palavras. Por exemplo, de acordo com Ferreira, 2010. Seguido por, como Ferreira já apontava em seu estudo de 2010. Exemplos de citação do mesmo autor várias vezes. A ABNT. Segunda citação, usando o OP. Citação, em outra parte de sua obra, Ferreira, 2010, Opera cite, página 50, ressalta a necessidade de uma abordagem mais humana na pesquisa. Terceira citação, variando a forma. Além disso, conforme Ferreira, 2010, já havia enfatizado. Integração de outras fontes. Você pode citar um autor várias vezes, porém, é recomendável também referenciar outros autores para enriquecer o trabalho e demonstrar uma pesquisa abrangente. Então, capriche na sua seleção de materiais para compor o referencial teórico. Portanto, ao escrever o texto do TCC, tenha o cuidado de fazer comparações entre as ideias de diferentes autores que falam sobre um mesmo assunto. Analise as obras para descobrir se eles pensam da mesma forma ou de maneira diferente. Dessa forma, você tem condições de construir a análise crítica com mais embasamento e propriedade. Como fica a referência bibliográfica? Independentemente de quantas vezes você citou o mesmo autor e obra, na lista de referências bibliográficas, esse documento consultado deve ser referenciado apenas uma vez. Assim, não é necessário, nem recomendado,
Repetir a referência para cada citação. Elementos da referência. Na referência, você deve incluir o sobrenome do autor, o nome, o título da obra, o ano de publicação e outros detalhes relevantes, como editora e local de publicação. A página específica citada no texto não é mencionada na referência. Como fazer citações de obras diferentes de um mesmo autor. Suponha que você deseja referenciar várias obras de Ferreira de diferentes anos, 1991, 1994, 2011, 2022. Há duas maneiras principais de fazer isso. Citação com datas separadas por vírgulas. Quando mencionar Ferreira no texto, você pode incluir as datas de publicação das obras citadas, separadas por vírgulas, dentro de parênteses. Por exemplo, Ferreira, 1991, 1994, 2011, 2022. Citação contextualizada. Agora, se você estiver discutindo uma teoria específica de Ferreira que se desenvolveu ao longo desses anos, pode citar da seguinte forma: conforme Ferreira desenvolveu sua teoria, 1991, 1994, 2011, 2022. Referências bibliográficas. Nas referências bibliográficas, cada obra de Ferreira citada deve ser listada separadamente, com informações completas. Por exemplo, Ferreira, J. Título do livro 1. Local, editora, 1991. Ferreira, J. Título do livro 2. Local, editora, 1994. Dicas úteis. Consistência. Mantenha um padrão consistente de citação ao longo do seu texto. Clareza. Use citações de forma clara e direta, pois isso facilita a compreensão do leitor. Verificação. Sempre confira as normas da ABNT para atualizações ou especificidades relacionadas ao seu campo de estudo. Agora você já sabe como fazer citação do mesmo autor várias vezes. A ABNT. Use a técnica de Opera Cite e idem, mas não se esqueça das possíveis variações para manter a clareza e fluidez do texto acadêmico.